Bom dia, Carlos Alves, integra o secretariado executivo da UGT. Bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a UGT olha para esta intenção do Governo de limitar ainda mais os contratos a prazo nas empresas? Bem, antes de mais, bom dia à TSF e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Assim, a UGT encara com bons olhos esta iniciativa do Governo. Aliás, a UGT há muitos anos que está preocupada com a situação da precariedade em Portugal, porque considera que tem atingido, e nos últimos anos tem-se agravado, inclusive estando pior do que antes da crise, e atingiu-se uma situação que é absolutamente insustentável. Nós temos neste momento 80% de novos contratos a termo, dos novos contratos são a termo, cerca de 30% do total do trabalho por conta do outrem é trabalho a termo, e isto é uma situação que é insustentável, não só apenas do ponto de vista social, que esse é grave, porque de facto a vida das pessoas fica hipotecada pela instabilidade laboral, mas também do ponto de vista económico, da proteção social e até dos próprios sistemas de segurança social. Nesse sentido, a UGT já há muitos anos entende que é necessário um conjunto de medidas integradas, não basta uma medida isolada, será necessário um conjunto de medidas que, de facto, combatam não apenas o trabalho precário e ilegal, mas que reduzam o trabalho precário e ilegal. E nós hoje temos muitos motivos na lei, não muitos, mas alguns motivos na lei, que abrem a porta a situações injustificadas de contratação a termo, como é o caso dos trabalhadores à procura de primeiro emprego, mas também até as empresas que iniciam uma nova atividade. E sabemos que existem situações de imenso abuso por parte das empresas que utilizam os contratos a termo quase como se fossem um período experimental. E, de facto, aquilo que se tem verificado é que a situação em Portugal, tal como disse, leva a que a média, mesmo antes da crise, era cerca de 10% superior àquilo que é o resto da União Europeia. Então temos que caminhar no sentido de não apenas penalizar as empresas que recorram abusivamente à contratação a termo, mas também de restringir aquilo que são os motivos legais da contratação a termo e que nos parecem, em alguns casos, injustificáveis. Como é óbvio, deverá poder continuar a existir uma margem para que as empresas em situações que sejam efetivamente excepcionais e transitórias no tempo possam contratar a termo, mas apenas nesses casos. E aquilo que se verifica hoje claramente não é isso, e as empresas têm uma prática em que, atualmente, aquilo que é a regra é a contratação a termo, e isso é absolutamente insustentável. As empresas têm que se perceber que também do ponto de vista económico é insustentável. Isto já para não falar, como é óbvio, da vida das pessoas e sobretudo dos jovens que mais sofrem com a inexistência de uma estabilidade laboral que é necessária para a sua vida pessoal, é necessária para constituir família, para a situação de toda uma carreira contributiva que poderá no futuro nem sequer levar a uma pensão condigna, porque a instabilidade laboral e a irregularidade dos períodos de atividade poderão levar a isso. Quanto a esta intenção do Governo de penalizar as empresas que abusam, o termo não é este, mas enfim, pondo as coisas de uma forma muito terra a terra, penalizar, por exemplo, a nível das contribuições, as empresas que abusam dos contratos a prazo. Parece-lhe, Carlos Alves, que pode ser uma boa medida? Parece-me que pode ser uma boa medida, aliás é uma medida que não se distancia muito de algo que já foi ensaiado no passado e que ficou inclusivamente no Código Contributivo da Segurança Social, que tinha sido discutido com os parceiros sociais, na altura numa lógica de reduzir as contribuições para os contratos permanentes e aumentar para a contratação a termo, mas hoje temos um equilíbrio muito diferente daquilo que existia na altura, o nível de contratação a termo é muitíssimo superior. E de facto acho que temos que começar a caminhar no sentido de penalizar e partir um pouco também do princípio do que é a média aceitável da contratação a termo, em cada setor, eventualmente, e penalizar as empresas que se verifique que têm níveis muito superiores de contratação e que claramente se pode presumir que ela é abusiva. E, portanto, acho que o aumento das contribuições para a Segurança Social se reduz numa medida de alguma justiça, na medida em que as empresas que contratam a termos também estão a penalizar, como eu disse, os próprios sistemas de proteção social. E, portanto, de alguma forma, elas teriam de pagar um extra por aquilo que estão a retirar do ponto de vista à sociedade, no fundo que estão a retirar à sociedade, que é um fator importante para a sustentabilidade. Obrigado, Carlos Alves, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que a UGT faz desta questão, a intenção do Governo de combater os contratos a prazo.